Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento do dia 10 de julho de 2020, do período da manhã, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF. Estamos iniciando essa sessão um pouco mais tarde do que o normal. Nós tivemos um problema com uma das nossas conselheiras. A conselheira Renata não está bem de saúde, né? Ela não vai participar da sessão de julgamento. Nós já solicitamos a convocação de um conselheiro suplente, mas não podemos deixar de fazer a sessão de julgamento até que venha um conselheiro suplente. Nós vamos dar início, então, à sessão com o quadro de conselheiros que temos no momento, que são 7 conselheiros. Eu vou fazer, então, a leitura dos participantes dessa sessão, do nome dos participantes dessa sessão de julgamento. Nós vamos, então, iniciar a sessão com os seguintes conselheiros: Francisco Ebiapino Luz, Gregório Heckman Júnior, Márcio Augusto Skeff Salem, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Luiz Henrique Dias Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. A conselheira Renata Torati Cassini, como eu falei, não participará da sessão no dia de hoje. Acredito que no dia de hoje, né, pela manhã ela não vai participar, não sei se ela vai se recuperar para o período da tarde, mas em princípio não vai participar no dia de hoje. E vamos iniciar então com 7 conselheiros, mas já solicitamos a convocação de um suplente. Assim que for disponibilizado um suplente, a turma será, o quadro da turma será completado. Então tá, colegas, e por conta dessa situação toda que nós estamos, inclusive, começando a sessão de julgamento desse período da manhã um pouco mais tarde. Nós vamos dar início, então, à nossa sessão de julgamento do período da manhã por um processo que saiu com vista de mesa, um processo de minha relatoria. Gregório, lembra qual que é o número do processo, do item? 215, presidente. Deixa eu chegar lá no item 215. Aqui. É um processo, são 6 processos da mesma empresa, a Construtora Castro, Construtora Incorporadora Limitada, são 6 processos. 5 processos tratam-se de notificação fiscal de lançamento de débito, eles já foram julgados, e dos 6, um dos processos é multa por descumprimento de obrigação acessória. Esse processo da multa, que é o item 215 da pauta, ele saiu com vista de mesa. O conselheiro Gregório gostaria de examinar com um pouco mais de atenção o processo, e nós vamos, então, finalizar o julgamento agora pela manhã. No processo eu estava negando provimento ao recurso, né? Aliás, nesse caso aqui, deixa eu abrir aqui, só um instantinho, colegas. Isso mesmo, presidente, você negou provimento a recurso. Deixa eu só... É isso mesmo, abri o meu voto agora. Eu estava negando o provimento ao recurso, tá? O meu voto já foi lido no dia da sessão, e a conclusão é justamente essa: negar provimento ao recurso. E aí teve o pedido de vista de mesa, e aí nós vamos, então, concluir a votação agora pela manhã. Gregório, então, pode fazer, então, as suas considerações. Colegas, eu salvei na minha pasta, aí na pasta T, no meu nome, uma versão aí do voto do presidente relator. Bem, também, se você quiser dar uma olhada, porque no final você trouxe aquelas telas, né, para demonstrar o que acontece. Esse é um caso de CFL 68, né, não auto de infração por descumprimento de obrigação acessória por não informar todos os fatos geradores das contribuições na GFIP,
e a multa aqui aplicada, a base de cálculo da multa aplicada corresponde justamente à contribuição apurada em eventual processo de obrigação principal. E eu pedi vista justamente por isso, para poder verificar a relação desse processo com os outros 5 que a gente julgou de obrigação principal. E eu identifiquei que ele está vinculado justamente ao item 211, que nós julgamos em relação ao qual foi dado parcial provimento ao recurso voluntário para excluir por decadência as competências de janeiro, fevereiro e março de um determinado levantamento, e janeiro, fevereiro, março e abril de um outro levantamento desse item 211. Se vocês abriram aí esse arquivo que está salvo na minha pasta, viu, Deni? Na tabela que você trouxe, com a multa que foi mantida no julgamento de primeira instância pela DRJ, eu até botei ali uma caixa em verde. Deixa eu fazer uma observação, talvez algum colega não saiba. Colegas, essas informações extras estão no meu voto, esse que o Código disponibilizou, mas na página seguinte, depois da última página, lá no final do voto, tem umas planilhas, umas tabelas, tá? Isso. Pode ser. Um arquivo que eu salvei na minha pasta, eu não consegui salvar na sua pasta, né, porque só quem tem acesso a você, mas é exatamente o mesmo arquivo. E aí, então, ali eu estou em verde, né, os valores que foram mantidos pela DRJ em relação às competências de janeiro, fevereiro, março e abril de 2001. E aí, se vocês avançarem para a página seguinte, e aí foi o que eu trouxe, a folha, página 8, eu coloquei aí, tá vendo o item 215, que é o que a gente está julgando agora. Nas folhas 21 e 23 tem um demonstrativo elaborado pela fiscalização, aí você vê que nessa caixa verde está justamente o valor da multa remanescente a essas 4 competências, janeiro, fevereiro e março de 2001. E aí esses valores, eles chegam a partir dessas outras 2 caixas, a caixa que está em vermelho, que é a remuneração dos empregados, que teoricamente não foram informados na GFIP, né? E em azul, que é dos contribuintes individuais. Então, a partir desses valores aqui, dessas remunerações identificadas pela fiscalização, apurou-se a contribuição devida, que é a caixa que está em verde aí em relação aos empregados, e a multa que está sendo exigida aqui nesse presente processo. E aí, quando você avança para a tabela de baixo, e aí eu já estou trazendo um demonstrativo do item 211, em relação ao qual foi dado parcial provimento, você vê que esses valores que estão na caixa vermelha faz parte do levantamento daquele outro processo lá. Ou seja, a multa que está sendo exigida aqui está correlacionado com a obrigação principal exigida no item 211, e por esse motivo, então, presidente, eu vou divergir de você para acumular a contribuição deixou de existir por decadência, e a contribuição que é exigida lá é base de cálculo para a multa cobrada aqui. Então, eu vou divergir de você para cancelar o lançamento em relação às competências de março e abril, porque março e abril só tem multa lançada em relação às remunerações que deixaram de ser pagas a empregados, e janeiro e fevereiro eu vou excluir da base de cálculo da multa lançada esses valores de R$ 504,54 e R$ 95,82, remanescendo a multa em relação aos contribuintes individuais, em relação aos quais eu não identifiquei correlação com o processo de obrigação principal. Com o meu voto. Ok, então, Gregório... Tem um trabalhinho, né, Gregório? Localizar esses processos são muito antigos, são muitas planilhas, era um processo em meio papel que foi digitalizado. Nossa, é um trabalho... Você teve um trabalhinho razoável, né? Ô, Gregório... não, você vai. Então, colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário? Porque assim, foi decadência aqui, foi por 150, né? No outro processo, que tinha pagamento, né? Se essa fiscalização tiver... Eu só estou explorando o assunto aqui, para o raciocínio contribuir. Se essa fiscalização tivesse sido depois dos 5 anos e o auditor entendesse que, não, tem a infração aqui, mas a infração da obrigação principal eu não vou lançar,
mas houve o descumprimento eu não vou lançar porque eu entendo que decaiu, mas a obrigação acessória foi descumprida, e a obrigação acessória o início da contagem é outro, né? Vai para o 171 lá, né? Eu não estou assim, eu não estou conseguindo encaixar um no outro, o reflexo de um no outro, porque assim, até se ele tivesse pago isso daqui, não refletiria lá na obrigação acessória, né? Eu não estou conseguindo ver a dependência de um do outro. Na verdade, assim, na verdade, essa matéria a gente já julgou bastante nas últimas sessões aí, e é esse o meu entendimento. CFL 68 é multa por você não informar na GFIP todos os fatos geradores da contribuição previdenciária, né? A base de cálculo da multa é a contribuição apurada no processo principal. Veja que se a gente tivesse dado provimento ao processo principal, sendo que realmente não era devida a verba lá, ele automaticamente cairia aqui. Isso aí é tranquilo. Lá caiu por decadência. Para mim, deixou de existir a base de cálculo. Para mim, deixou de existir. Eu estou aplicando reflexamente. Mas, o entendimento esse meu entendimento. Como créditos distintos, né? Óbvio, na época da Constituição, a base de cálculo da multa foi lá, realmente. Né? Mas tranquilo, é entendimento. Colegas, alguém gostaria de fazer mais algum esclarecimento? O entendimento do Gregório é assim, né? A multa, a aferição da decadência da multa por descumprimento acessória é o artigo 171, inciso 3, tranquilo, né? A obrigação principal aqui foi pelo 150, mas no entendimento do Gregório, como a obrigação principal, cujos valores serviram de base de cálculo para cálculo da multa, os valores da obrigação principal decaíram, né? Decaíram, fazendo... Foram extintos, né? Assim, não vamos falar em decadência, vamos falar em extinção. Decadência é um dos modos de extinção do crédito tributário. Isso, o pagamento por improcedência do lançamento foi extinto, independente da natureza da extinção, eu aplico reflexamente aqui. Foram extintos por decadência, então, pela falta de base de cálculo para cálculo da multa, no entendimento do Gregório, nessas competências aqui, então, não... Em duas competências é total, em duas é parcial, né, Gregório? É isso? É isso, né? O Gregório entende, então, que tem que haver o reflexo nessa multa, então ele cancela a multa referente às competências de março e abril e cancela parcialmente as multas referentes a janeiro e fevereiro. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, colegas? Só para perguntar, essa decadência foi pelo 173.1 ou 150? No processo principal, foi pelo 150, tá? Aqui, multa, a gente apura pelo 171, né, a decadência. 1731. 1731, isso mesmo, 1731. Ok? Você foi da erro por mim, eu que falei 171. Pode ser, a gente se perde mesmo, é normal. Colegas, podemos, então, iniciar a votação? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório diverge, então, e mantém esse entendimento seu, né, Gregório? Márcio, como você vota? Olha, nesse tipo de multa, que é uma multa tipicamente de acessório que segue principal, a multa do CFL 68, diferente das demais multas, 30, 34, 38, nesse caso siga a divergência do Gregório, que eu concordo com ele. Tá. O Márcio acompanha o Gregório. A Renata, então, não vai votar por conta da ausência, né? Rafael, como você vota? Eu acompanho a divergência do Gregório, presidente. Ok. Luiz, como vota? Eu vou acompanhar o relator. Porque o da súmula 148, ela é bem explícita em dizer que só ficam fora, que a contagem só pode considerar aqueles que caíram pelo 173, né? Ok. Ok, então, perfeito. Ana, como você vota? Eu acompanho a divergência do Gregório. Ok.
Então, meu voto, então, foi vencido, e no caso aqui foi por maioria, né? Eu, Luiz... Oi, só ratificar uma coisa, já que o Luiz invocou a súmula, a súmula qual é o número da súmula que eu esqueci, Luiz? 148. 148, perfeito. A súmula 148, ela fala, e eu concordo, eu não estou indo de encontro à súmula. Ele fala que no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição de decadência tem sempre base no 73. Concordo plenamente. O que acontece é que o principal, que seria que foi na infração principal, que foi extinto, o crédito tributário, ele leva consigo, neste caso, o acessório. Se tivesse decaído o principal numa outra infração, que são aquelas infrações que são de multa combinada unicamente, não. Mas nesse caso, sim. Nesse caso, sim, porque a apuração do crédito foi extinto. E você calcula a multa sobre aquele valor. Esse é o entendimento do Gregório, né, Gregório? Esse é o seu entendimento. Não estou cancelando, não estou dando parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte, reconhecendo a decadência. Isso. Não é o caso. Não é o caso de ação acessória, indiscutivelmente, prazo decadencial é um 731. Isso. Mas aqui é uma aplicação reflexa do que foi julgado no processo principal. Perfeito. Francisco, gostaria de falar alguma coisa? Eu vou fazer declaração de voto. Vai fazer declaração de voto? Então, tá joia. Então, colegas... Olha só, Daniel, antes de fechar, que essa discussão, Márcio, é bem recorrente isso. Desde que eu entrei no carro que tem. É por isso que vem essa súmula. Mas eu já acompanhei esse entendimento, mas depois raciocinando, fazendo me aprofundando mais, estudando assim, os precedentes e a razão de ser dessa multa, ela me parece que nesse aspecto ela é descolada desse aspecto, desse segmento, sabe, assim, de um acessório segue o principal. Na verdade, nem sempre no direito tributário o acessório segue o principal, isso aí tem que ficar bem claro, porque o acessório ele ganha vida própria quando ele é descumprido, tá? Então, no caso no caso da obrigação acessória descumprida, ela por si só ganha vida própria e se torna a obrigação principal. Nesse caso específico, que existe a vinculação do CFL com a base de cálculo lá atrás, como existe também nos outros CFLs que estão vinculados à ocorrência individualizadas, no meu entendimento, é necessário que aquela primeira lá tenha sido extinta por decadência pelo 173. Como se diz, a obrigação principal que deu aso que deu fundamento para essa multa, para que fez base de cálculo. Isso é meu entendimento. E é um entendimento assim que me parece que foi bem consolidado nessa turma, mesmo antes da súmula 148. A súmula 148 ela nasceu exatamente dessas discussões que haviam na Câmara Baixa. Mas é só para dizer isso aí. Mas cada um faz forma sua convicção e faz a leitura da norma na sua interpretação. Mas eu fiz só dizendo assim que nem sempre o acessório serve principal do direito tributário. Tá certo. Colegas, então, o resultado vai ficar assim, ó. Só que eu vou ter que ver certinho como colocar aqui ver se você concorda, Gregório. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa discutida no presente processo em relação às competências março e abril de 2001 e para reduzir o valor da multa. Bem, você pode colocar assim, ó, e para excluir da base de cálculo da multa referente às competências de janeiro e fevereiro de 2001, os valores de... Ah, tá, perfeito. Perfeito. Para excluir, melhor. E para excluir da base de cálculo da multa em relação às
competências janeiro de 2001 e fevereiro de 2001. Os valores de. Os valores de. Você tem aí eles? Tenham. Pode falar. 504,54. 504,54. Esse é janeiro, né? Esse é janeiro. 504,54 e 95,82. 95,82 reais, respectivamente. Isso. Pronto. Respectivamente. Vencidos os conselheiros Dene, relator, Francisco e Luiz, designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Gregório, manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Francisco. Pronto. Ficou completinho, acho. Colegas, vejam se está bom assim. Acordam os membros do colegiado por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa discutida no presente julgamento em relação às competências março de 2001 e abril de 2001 e para excluir da base de cálculo da multa, vírgula, em relação às competências janeiro de 2001 e fevereiro de 2001, os valores de R$ 504,54 e R$ 95,82, respectivamente. Vencidos os conselheiros Dene, Francisco e Luiz, que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gregório, manifestou a intenção de apresentar declaração de voto ao conselheiro Francisco. Pode ser assim? Tá bom assim? Eu acho que ficou bem redondinho assim, tá? Eu coloquei assim a multa discutida no presente julgamento, porque esse é um processo que já teve uma multa original lançada pela fiscalização, aí teve revisão do lançamento, da EDRJ também eliminou uma parte por conta da decadência, então teve vários, se você pegar os autos, em vários momentos tem vários valores de multa. Então, é o que veio para nós aqui, né? A multa discutida no presente julgamento. Então, tá, colegas, esse foi o item 215 da pauta, finalizado, então, na manhã do dia de hoje, tá? Eu vou até consignar na ata, Gregório, que no teu voto vencedor, você vai colocar o dia de hoje daí, tá? No cabeçalho como data de julgamento. Na ata vai constar que o julgamento teve início no dia 8, se eu não me engano, dia 8, e finalizado no dia de hoje, ok? Dene, Francisco manifestou interesse em declaração de voto. Isso, eu já consignei na ata aqui que ele vai fazer declaração de voto. Vai estar assim, o julgamento iniciado em 8/7/2020, no período da tarde, e finalizado em 10/7/2020, no período da manhã. Vai constar assim na ata. Colegas, agora vamos tratar daquele item do Márcio. Qual que é o número mesmo, colegas? 411. 411.
A nossa pauta, colegas, ela está com 480 processos. É muita coisa. Então, para eu navegar aqui, nossa, é difícil. Por isso que eu fico pedindo essa ajuda a vocês. É 411, né? Isso. O item 411 da pauta, nós iniciamos o julgamento ontem, à tarde, da empresa o recurso é da empresa Via Engenharia S.A., o conselheiro é o conselheiro Márcio, né? O conselheiro Márcio, você chegou a concluir o seu voto, né, Márcio? Chegou a concluir o seu voto, né? Não, eu concluí este ponto do voto, que seria a decadência em função da não intimação do contribuinte de fato, ou melhor, do contribuinte de direito, mas apenas do contribuinte de fato, que seria o responsável solidário pela obra, e o construtor pela realização da obra, quando a conselheira Ana manifestou um entendimento e pelo horário, que já era muito avançado, nós interrompemos a discussão para continuar hoje. Então, eu acho que seria interessante a gente fazer o seguinte, né? O conselheiro Gregório, ele já, né, Gregório, você já manifestou, já comentou comigo, comentou até com você, antes de iniciarmos a sessão, que ele gostaria de pedir vista desse processo, né, gostaria de pedir vista. Então, eu vou pedir a você o seguinte, então, que faça, então, termine a leitura do teu voto, tá, e faça, e conclua, né, o resultado do seu voto, para eu poder conseguir. Entendido, presidente. E aí o conselheiro, daí, o Gregório gostaria de pedir vista, mas como a gente vai iniciar a votação pelo conselheiro Francisco, se o Francisco quiser, em vez de votar, pedir vista também, fica à vontade. Então, Márcio, então pode fazer, então, concluir a leitura do seu voto. Se puder fazer até um resumo. Não, tudo bem, presidente, entendido. Então, superada essa matéria, no meu caso, eu entendo que não existe alegação de decadência pela não formalização do auto de infração contra o contribuinte de direito, mas apenas contra o responsável solidário. Passo, então, ao mérito propriamente dito da autuação, que aqui eu trago o próprio argumento do contribuinte, que fala que, no que se refere à utilização, no presente caso, da aferição indireta, renova recorrente todos os seus argumentos postos em impugnação sobre o tema. E aí vale-me do permissivo do parágrafo 3º do artigo 57 do RICAF para transcrever o voto do relator no acórdão recorrido, e assim entender procedente o procedimento de aferição indireta levado a aso pela autoridade lançadora, nos termos já apresentados, acrescentando apenas que, quando o recorrente defende-se de não existir obrigação de manter em sua contabilidade folhas de pagamento ou registro de documentos relativos a funcionários das empresas que contrata, invoco para o artigo 31, parágrafo 4º, que estabelece essa obrigação. Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão de obra deverá elaborar folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia do recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento. Um dever tributário que só fora subtraído da Lei 8212 a partir da alteração promovida pela Lei 9711, que modificou o artigo 31. E eu entendo que essa aqui não é uma norma que, supervenientemente, ela retroagiria em benefício do contribuinte, já que aqui está se falando de um dever formal. Presidente, eu vou só silenciar seu microfone, que está ligado. Eu estou ouvindo o eco. Então, se trata de um procedimento formal que estava em vigor quando da prestação de serviço, quando da prestação da construção civil, da obra de construção civil. Então, deveria ter o contribuinte tido essa cautela, acautelado-se de ter todos os documentos necessários neste período, mesmo porque, né, era a norma vigente à época. Portanto, dentro do período de apuração de março a outubro, subsistiu a obrigação da tomadora de serviço de exigir do prestador cópia autenticada da guia de requerimento quitada, respectiva folha de pagamento.
Por haver o recorrente recusado ou sonegado a apresentação dos documentos requeridos na ação fiscal e exigidos pela legislação previdenciária, entendo, juntamente com os pronunciamentos do acórdão recorrido, ser procedente a aferição indireta. O último tópico, presidente, refere-se à impossibilidade de cobrança de multa pela fundamentação legal apresentada. Eu continuo. Referidos dispositivos indicam expressamente o percentual da multa moratória aplicável ao sujeito passivo conforme a fase que se encontra o débito lançado, ou seja, aplicada proporcionalmente ao atraso no recolhimento das contribuições a fim de desestimular a inadimplência. Tanto a multa do 8620 quanto a do artigo 35 da 8212, cujos dispositivos foram restabelecidos pela Lei 9528, declara expressamente o caráter irrelevável e impõe sua aplicação, não cabendo à autoridade lançadora deixar de aplicá-la sob pena de responsabilidade funcional nos termos do artigo 142, parágrafo único do CTN. Desculpa, presidente. No mais, a multa aplicada não possui caráter punitivo, mas moratório, quanto ao argumento de que não concorreu para o ilícito tributário é falso, por haver sonegado ou recusado a apresentar a documentação previdenciária requerida pelo agente fiscal, que deve fluir a infração, o que o acórdão recorrido assim ressaltou. Assim, presidente, eu voto em conhecer do recurso voluntário, que é um recurso voluntário que já existe nessa sessão de julgamento há algum tempo. Ele retornou da Câmara Superior, quando superado uma questão preliminar, então voltou para ser julgado o mérito, e voto por negar provimento a ele. É como voto. Informo que o conselheiro Luiz tem guarda também, tem relatoria de um processo do mesmo contribuinte relativo à mesma matéria, que será apresentado na sequência. Ok, então, Márcio, em relação ao item 411 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Gregório já comunicou, já me avisou que gostaria de pedir vista do processo, mas eu vou iniciar a votação pelo Francisco, que seria o primeiro a votar, o Gregório seria em segundo lugar. Se o conselheiro Francisco quiser votar, pode já votar, mas se quiser pedir vista, aí eu converto em vista coletiva, tá? Então, vamos iniciar a votação. Francisco, como você vota? Vista. Vai pedir vista, né? Então, viu, Gregório, você gostaria de estudar esse processo com mais calma. Esses processos envolvendo cessão de mão de obra, em que a fiscalização lança no tomador e não... são questões, assim, que é bom estudar, assim, com mais atenção, né? Examinar os documentos, os procedimentos. Então, é uma vista bem aconselhável no caso. Só um detalhe, presidente, aí só questão de ordem, esse processo não trata de cessão de mão de obra, tá? Esse do Márcio? Artigo 30, inciso 6º, é Constituição Civil. A gente não está falando do artigo 31 aí, tá? Não existe. A autuação não foi por... o Márcio, assim, equivocadamente, ele citou o artigo 31, mas a autuação foi no artigo 30, é outra história, tá? Só para adiantar, o próximo processo da pauta, o 412, que é de sua relatoria, Luiz, o teu é de cessão de mão de obra? Não, é o mesmo processo do Márcio, é Constituição Civil, artigo 30, só que é outro levantamento relativo a outro prestador de serviço, mas é a mesma coisa. Perfeito. Cessão de mão de obra e Constituição Civil na legislação, eles estão muito juntos ali, né? Então, às vezes, dependendo de como relatado, dá a impressão que é uma questão ou outra, né? Às vezes realmente confunde, agora são estudos bem distintos, tá? Sim. Agora realmente confunde, eu concordo que confunde. Mas é porque a gente, antes de começar, a gente falou tanto de artigo 31, eu acho que ficou na cabeça do Márcio o artigo 31. Mas o artigo, foi pelo artigo 30. Você fala com aquela menção que eu fiz na defesa da aferição indireta pelo dispositivo que eu trouxe, correto? Logo depois da transcrição do voto do relator? É porque, assim, teve um momento que você falou no artigo 31, eu não quis interromper, porque você dá na sua leitura, por óbvio, mas teve um momento que você citou o artigo 31 aí o artigo 31 aí já é uma abordagem bem distinta dessa que a gente vai estar fazendo aqui. Mas foi pelo artigo 30, ou seja, em algum momento aí você citou o artigo 30. Eu vou reanalisar o meu voto para ver essa menção e confirmar com os autos e proceder às retificações necessárias, conselheiro. Muito obrigado. Tá. Então, colegas, em relação ao item 411 da pauta,
tá? A gente iniciou o julgamento ontem, e hoje ele está sendo por vista. Ficou assim o resultado a decisão que restará consignada na ata. Item 411, vista para o conselheiro Francisco, sendo convertido em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, negando o provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve o pedido de vista, os demais conselheiros não votaram, ok? E aí, no próximo mês, a gente, então, finaliza esse julgamento. Colega, só avisando, eu já fui comunicado aqui pela administração do CARF que está sendo convocado um suplente para participar da sessão no lugar da Renata, tá? Pode ser que ele venha ainda agora de manhã, vamos aguardar aí e vamos dar sequência, né? O item 412 da pauta, que é o item seguinte, é da mesma contribuinte, né, a Via Engenharia S.A., só que esse é de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, é um caso também envolvendo construção civil, né? Seria interessante, então, você fazer uma leitura do relatório do voto. Eu não sei se a turma gostaria de pedir vista desse processo, dada a similaridade com o anterior, talvez fosse interessante, né, Gregório? Eu já decidi que sim, se é o mesmo fato, eu vou... Francisco, que volta antes de mim, não pedir vista, eu com certeza vou pedir vista. Ok. Então, Luiz, faz então a leitura do relatório, do voto, se puder fazer um resumo, e aí já pronuncia a sua decisão, e aí a gente passa a votação, então. Pode começar, Luiz. Muito bem. Esse processo, ele faz parte do mesmo bojo de fiscalização, do mesmo escopo de fiscalização do qual o processo anterior da relatoria do conselheiro Márcio faz parte do mesmo contexto. Muda apenas o levantamento, que aqui o do Márcio foi responsável solidário com a empresa Plantão, o levantamento, e o levantamento deste aqui é com a empresa Engelite, que é outro prestador de serviço. Tá? Mas o período de apuração é distinto. O do Márcio vai até 98, e esse aqui fica apenas nas competências Márcio 03 a 1196. Então, foi um período mais restrito, que eu acho que o contrato com a Engelite foi menor do que com a Plantão, que foi que o Márcio... Luiz, qual é? Engevix o contrato? É com a Engelite. Engelix ou Engevix? Não, Engelite. 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 Empreiteira Comercial Limitada. Engelite. Engelec. Eu acredito que essa empresa tenha tido várias autuações, assim, vários pontuais. Porque aqui, no caso, o Márcio pegou um prestador de serviço, eu peguei outro. Tá? Mas, situando, deixando bem claro, aqui foi responsabilidade solidária com fulcro no artigo 30, inciso 6, é uma solidariedade praticamente objetiva, né, porque basta que o critério material é o que já diz lá, que o contratante, o dono da obra, já é responsável automaticamente, independente de questionamentos judiciais que existem sobre esse inciso, sobre esse artigo, sobre essa responsabilidade que está descumprida nesse artigo 36, isso aí está fora da nossa discussão, porque não há ainda pronunciamento oficial assim, do STJ nem do STF. E a responsabilidade solidária que foi trazida pelo artigo 124, que no meu entendimento, se aloca nos dois incisos, no inciso 1, quando ele fala lá que entenda que existe um interesse jurídico na formação do fato gerador, e também no inciso 2, porque essa solidariedade decorre de lei expressa, de comando dispositivo de lei. Então, no meu entendimento aqui, incide duplamente, pelo inciso 1 e inciso 2 do 124. E as situações fáticas que o conselheiro Márcio narrou são as mesmas daqui, ou seja, esse processo ele já teve já passou pela Câmara Baixa, por uma turma da Câmara Baixa, subiu para a Câmara Superior, na qual se afastou a questão da decadência e voltou para julgamento do mérito. Por isso, eu entendo que a questão e a decadência aqui que se foi
abordada foi por falta de clareza, ausência de demonstração de requisito de atuação, ou seja, me parece que foi por um vício material, que foi na primeira passagem pela turma da Câmara Baixa, que por sinal foi por essa turma, por nossa turma aqui. O julgado foi 22 de janeiro de 2014, se impugnou pela decadência, que foi afastada pela Câmara Superior. Então, quando esse processo voltou aqui para mim, para a minha relatoria, essa questão da decadência, para mim, está superada, está fora do contexto, está fora do escopo de julgamento. Como aqui o argumento aqui do contribuinte, o argumento do contribuinte, ele diz o seguinte, ele diz que a linha de raciocínio dele, de defesa, é que ele não estaria obrigado solidariamente com o prestador de serviço, porque ele não teria, ele diz aqui textualmente, que não possui o credor solidário a obrigação de manter em sua contabilidade as folhas de pagamento ou registro de documentos relativos ao funcionário das empresas que contrata. Nada mais fora da lei, isso aqui. Está totalmente em confronto com a lei. E não é isso que diz a inteligência do artigo 30 ao trazer a responsabilidade solidária, tá certo? Como assim a caracterização da solidariedade está muito clara, assim, por dispositivos legais, eu não vou entrar em muita discussão nisso aqui. E eu só quero deixar bem claro que se trata de construção civil, não de cessão de mão de obra. Portanto, aquelas decisões do STJ que foram manejadas em diferentes recursos especiais, que já está inclusive pacificados no STJ, no meu entendimento, não se aplica à situação de fato. Até porque a redação do artigo 30, desse artigo 30, desse artigo 30, inciso 6 da lei 82.12, que deu fundamento a esse lançamento, ela está fora daquela lei 9711, que alterou o artigo 31. Ela está aqui abrigada pela lei 95/28, é outra lei também de 97. Então, no meu entendimento aqui está muito claro, é a questão que é ex-lege, é uma solidariedade que tem duas bases, ex-lege e interesse jurídico, e que o próprio contribuinte afirma que pelo fato de achar que não tinha responsabilidade pela folha de pagamento da contratada, da prestadora de serviço, ele mesmo disse que não tem, então, quando a própria lei diz que ele tem essa responsabilidade, ele tem a obrigação de ter esse controle, né, de ter as cópias. Inclusive, essa responsabilidade da auxiliar, ela poderia ser elidida se ele tivesse essas informações contábeis da prestadora de serviço, nas quais ficasse claro que houve recolhimento dessas contribuições que são agora cobradas a título de solidariedade. Se ele tivesse essas informações, a solidariedade dele estaria automaticamente afastada, tá? Então, é uma coisa, é um fato incontroverso. Eu vejo aqui que essa feição direta, na forma como ela foi feita, está plenamente respaldada pela lei. Ele também questiona aqui a multa aplicada, que também não prospera, uma alegação que também não prospera. Por quê? Porque a gente lembra aqui da leitura sistêmica dos artigos 113, parágrafo 1º e 139 do CTM, combinado lá com o artigo 44 da Lei 94/30, conclui-se que o conceito de crédito tributário não abrange apenas o tributo em sentido estrito, mas também alcança as penalidades que sobre ele incidam, incluindo a multa de ofício, bem assim o juro de mora decorrente do descobrimento da obrigação principal e respectiva atraso de pagamento. Quer dizer, essa multa aplicada, ela faz parte do crédito tributário. O crédito tributário é composto pelo principal multas e a correção dos juros. Então, dentro desse contexto, uma vez presente a responsabilidade tributária imputada recorrente, ex legis, a esta se transfere a sujeição passiva sobre a totalidade do crédito tributário apurado, que inclui a respectiva multa de ofício, cuja aplicação nenhuma vinculação tem
ou a intenção do devedor principal ou do solidário em praticar a infração tipificada na legislação previdenciária, a caracterizar descumprimento da obrigação principal, desde que decorre de lei. Nesse contexto, eu voto por conhecer o recurso voluntário e negar o provimento, presidente. Ok, Luiz. Colegas, o conselheiro relator, em relação ao item 412 da pauta, está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Vamos iniciar, então, a votação. Francisco, como que você vota nesse processo? Eu não ouvi, Francisco. Está sem volume. Está sem volume. Você vai pedir vista, é isso que eu entendi? Vista, né? Vai pedir vista do processo. Tá certo, então. Agora, presidente... Antes que o Francisco conseguisse falar, né? Acho que é melhor ele sair e voltar, porque ele o microfone dele não está desligado e ele está falando que não está saindo som para nós. Ele saiu. Estão me ouvindo agora? Agora sim, Francisco. Tá. Eu peço vista. Vai pedir vista do processo, então tá. Eu vou converter também essa vista em coletiva, como eu fiz em relação a outro processo da mesma empresa, 411. Então, colegas, em relação ao item 412 da pauta, ficou assim: vista para o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, sendo convertido em vista coletiva. O relator apresentou o seu voto, negando provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve o pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Ok? Esse ficou o resultado para o item 412 e o 411 da mesma empresa, da mesma recorrente, também saiu por vista. Agora a gente teria os processos da Ana. A gente, veja, nós estamos no horário padrão nosso do intervalo. Querem fazer uns 5 minutinhos de intervalo? Não precisa? Não precisa? Mais 5 minutos, só poder ir no banheiro, por favor. Tá, 5 minutinhos de intervalo, então, e já retomamos daí com os processos da Ana daí. Tá bom?